Dia, gente, de antemão já peço um pouquinho de desculpa a vocês se demorar um pouquinho esse vídeo, porque se demorou um pouco para carregar, né? Se vocês estão vendo um pouquinho de demora, é porque a internet aqui tá péssima, né? Inclusive a aula do oitavo ano ficou um pouquinho prejudicada hoje, porque não consegui fazer o que estava programado para fazer hoje, justamente porque a internet aqui tá muito lenta, né? Ou seja, tô funcionando mais pelo 3G, né, do que pela internet do Wi-Fi, porque estão dando manutenção aqui, né? Escolher o dia aí que a gente tem aula para dar manutenção, né? Mas vamos lá, vamos tentar passar esse vídeo para vocês, né? Emancipações na África, né? Página 146. Então abro aí na página 146. Lá a gente tem assim, emancipações na África, né? Vamos lá, a leitura e a explicação. Assim como aconteceu nas colônias asiáticas, no fim da Segunda Guerra Mundial e a mudança da ordem mundial foram influenciadas para muitas colônias africanas alcançarem sua independência. No entanto, diferentemente do que ocorreu na Ásia, onde a liberdade veio em geral com o fim da Segunda Guerra Mundial, as consequências do pós-guerra ocorreram de forma diferente para os africanos. Em longo processo, as emancipações foram acontecendo até a década de 1990, com a Eritreia, que se libertou em 1993. Ou seja, na África, esse processo de independência, nesse processo de se tornar independente novamente, ele demorou um pouquinho mais, né? E tiveram maiores consequências, como por exemplo, após o imperialismo, na África continuou acontecendo muitas guerras civis, né? Problema que a gente tem, se formos analisar, até hoje existem ainda guerras civis que são consequências dessa invasão e desse colonialismo lá do século XIX. Então, como vocês viram, a Eritreia foi o último país a se tornar independente pós esse imperialismo, né? Então foi um processo muito mais lento do que na Ásia. A Ásia, os países se tornaram independentes muito mais rápido do que, por exemplo, na África. A África houve uma demora maior para essa emancipação, para essa independência, certo? Crise do colonialismo na África, né? Por terem consolidado os controles sobre a produção econômica africana, as metrópoles imperialistas pretendiam seguir negociando tanto as colônias que ainda se mantinham dominadas, quanto aquelas que começavam a se libertar a partir de 1950. Para alguns países, lidar com nações independentes resultava em gastos muito menores, pois as metrópoles não precisariam custear o mecanismo de dominação. Como vimos no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, reduzir despesas era muito importante, porque as economias europeias estavam empobrecidas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que para alguns países europeus, mesmo que esses países africanos se tornassem independentes, era até melhor para eles, porque eles não iam ter o gasto, né, de ter que manter a dominação, mas eles continuavam tendo o que? A exploração econômica, né? Ou seja, comprando mercadorias e matérias-primas a preço, a baixo custo, né? E como eles não estavam mais dominando aquela região, não estavam mais administrando, eles não gastavam dinheiro com essa administração. Então eles apenas exploravam, né? Para alguns países foi até melhor, né, que se tornasse dessa forma, até porque depois da Segunda Guerra Mundial, para os países europeus, economizar seria muito importante, né? Porque o pós-Segunda Guerra Mundial é um momento de crise para a Europa como um todo, né? Certo? Além dessas questões relativas às economias europeias, as derrotas dos regimes autoritários na Europa consolidaram a ideia de que o racismo, a discriminação e a violência não deveriam mais ter lugar no contexto do pós-guerra. Ou seja, aqueles movimentos autoritários, aqueles movimentos como o nazismo, o fascismo, né, que pregavam a superioridade racial, o racismo, entre outras perseguições, depois da derrota desses países, ficou claro que o mundo não poderia aceitar mais isso, né? E logicamente que isso se cabia à África, né, também, né, da questão da superioridade racial, né? Então o mundo queria acabar com isso. Por isso também que isso fortaleceu a emancipação de alguns países lá na África, né? Ao mesmo tempo, os movimentos de resistência africanos ganharam cada vez mais força e protagonismo nas lutas por libertação. Esses movimentos foram influenciados por ideias
e doutrinas libertárias, como as defendidas pela Carta do Atlântico. A gente falou sobre a Carta do Atlântico, inclusive caiu no teste para vocês, né? A Carta do Atlântico que dizia sobre as questões de igualdade para todos, né? Que nenhum país fosse subordinado a outro país, certo? Mas também pelo contato com povos da Ásia que lutavam por sua independência. Desse modo, os africanos foram influenciados tanto pela linguagem utilizada nos discursos quanto pelas táticas de luta. Ou seja, os africanos também se influenciavam na luta que os asiáticos estavam fazendo, e isso influenciava com que eles lutassem para obter também a sua independência, né? Por fim, os africanos que retornavam da guerra não encontravam as promessas de recompensas por terem lutado ao lado de seus colonizadores, o que os levou à revolta e ao desejo de se mobilizarem nas lutas nacionalistas contra o imperialismo. Ou seja, aqueles soldados africanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, junto lá com suas metrópoles, ganhavam a promessa de que tudo iria mudar na África. E quando eles voltam para a África com as ideias de liberdade, com as ideias da Carta do Atlântico de que nenhum país deve ser subordinado a outro, e eles verem que essas promessas não são cumpridas, eles começam a se revoltar e a lutar pela independência de seus países, ok?